Então, dessa forma, o circuito da figura 1 é descrito pela equação diferencial acima e a corrente de t é a função incógnita. E aí entra uma coisa muito interessante. Vamos lá. Normalmente, quando a gente está na matemática ou física, para quem ainda não está muito avançado, quando nós resolvemos uma equação, nós estamos atrás de encontrar o valor de uma incógnita. Então, por exemplo, deixa eu riscar aqui um pouco para a gente entender um pouco esse conceito do que é a equação diferencial, né? E qual é o papel dessa equação, né? Desse tipo de equação. Então, ó, vamos lá. Deixa eu começar minha caneta aqui para a gente entender. Então, o que é que acontece? Por exemplo, se eu tivesse uma equação assim, ó, x mais 1 igual a 2, que é uma equação, né, tranquila. Então, quando eu encontrar o valor de x, eu estou encontrando o valor da minha incógnita. E, normalmente, esse valor é um número que pode ter várias características. Ele pode ser um número real, pode ser um número complexo, e daí vai. Mas ele é um valor numérico. Porém, quando eu estou lidando com as equações diferenciais, a minha incógnita não é mais um número. A minha incógnita é uma função. Então, ó, quem é a minha incógnita aqui na equação 2? É o i de t que aparece aqui, sendo derivada, e aqui. Então, quando eu determinar a solução dessa equação, o que eu estou determinando é a expressão, sentença ou lei do i de t. E não vai ser um valor numérico, a não ser que o i de t fosse uma corrente em corrente contínua, que não é o caso. Tudo bem? Até aí, pessoal, tranquilo? Tranquilinho? Pois não, pode falar. Isso. Exatamente. Isso. Então, veja, a tensão sobre o indutor é sempre proporcional à derivada da corrente que o atravessa. O que poderia acontecer era que nós não teríamos uma única equação. Nós teríamos algumas equações. Por exemplo, veja se eu peguei aqui a lógica do que você quer saber. Imagina que, deixa eu apagar aqui isso tudo que eu fiz aqui, deixa eu ver se eu consigo apagar. Então, imagina que eu tenho outra malha com outro indutor aqui. Vou chamar aqui de L2 e aqui de L1. O que é que acontece? A corrente que vai atravessar cada um desses... Aqui eu teria outra queda, né? Então vou chamar aqui de VL2 de T e aqui eu vou chamar de VL1. O que é que aconteceria? A corrente I1, a corrente I que está aqui atravessando o resistor nem estaria sobre o indutor L1 nem sobre o indutor L2. Por quê? Porque eu tenho um circuito em paralelo e, portanto, a corrente I é a soma das correntes que vão descer e atravessar esses dois indutores. Portanto, eu teria uma equação diferente dessa. Porque, vamos dizer, aqui desceria uma corrente I1 de T e aqui desceria uma outra corrente I2 de T. Se eu fosse ler a malha de fora,
Veja que eu tenho I de T atravessando VR e eu tenho I2 de T atravessando L2. Muda, tá vendo? Ó, muda. Porém, a derivada é de ordem 1. Não tem uma derivada de ordem 2. Exatamente, porque ó, nota outro caso. Ah, não, tudo bem, mas aí é porque você colocou em paralelo. Mas se você colocar em série, vamos ver, vamos acrescentar aqui um na série. Você vai ver que a ordem não muda. Quer ver? Ó? Vamos dizer agora que o outro indutor lá, o L2, tá aqui, ó. Aqui é o L2. Aqui eu vou ter a queda VL2. E quem está aqui é I de T, concorda? Mesmo assim, eu vou ter a derivada de I de T. O que vai acontecer é que se eu for ler esse circuito, que vai ficar assim, né? Ó, VR mais VL1 mais VL2. Eu não estou colocando a dependência no tempo, porque a gente sabe que está a dependência do tempo, né? Igual a ES. Aí VR, I vezes R. O VL1, L1 DI dt. VL2, L2 DI dt. Igual a ES. Viu como a derivada continua sendo de ordem 1? Ou seja, se eu acrescentar só indutores, eu não vou ter ordem 2. Por quê? Porque em cima de cada corrente só vai ser aplicada uma derivada de primeira ordem. O que eu posso fazer aqui? Colocar o DI dt em evidência e somar L1 com L2. Então eu teria IR mais L1 mais L2 vezes DI dt igual a E de S. Aí eu divido tudo por L1 mais L2 e vou resolvendo a parada. Tudo bem? Nada. Então, o que é legal, né? É legal a gente trocar essas ideias, porque, pessoal, a ideia da aula é a gente tirar o máximo de dúvida que a gente puder, né? A gente evoluir, né? Aprofundar, né? Vamos dizer assim, aprofundar. Então, beleza. Passado o primeiro susto, que é o susto de, nossa, agora eu vou analisar o circuito e o circuito ainda por cima vai me dar uma derivada? Então... E aqui, o interessante é a gente perceber o seguinte, é uma derivada ainda, uma equação ainda de ordem 1. O que nos alerta para o seguinte, é a primeira ordem. Podem vir outras, né? Aliás, virão outras, tá? Aí ele fala, ó, resolvendo uma equação diferencial de primeira ordem. Ó. De primeira ordem, pois aparece no máximo a primeira derivada da função incógnita. Beleza? Ordinária, pois não há derivadas parciais. Ou seja, as derivadas parciais, vocês devem lembrar, que você aplicava uma derivada em cima de uma função, só que essa função era de mais de uma variável. E aí você queria o valor, a expressão da derivada de somente uma. Qual o comportamento daquela função derivando-se apenas em uma direção? Então, por exemplo, uma função ela é função do tempo e do espaço. Beleza? Então, quando eu derivar no tempo, eu vou obter uma expressão. Quando eu derivar no espaço, eu vou obter outra função. Essas são chamadas as derivadas parciais. No caso aqui, como o i só depende do tempo, ele não depende de um outro fator, né, de uma outra variável, né, independente, então nós temos o que a gente chama de variável ordinária. Então ele fala, ó, derivamos apenas com relação ao tempo, que é a única variável independente. Beleza? Linear, pois não há funções não lineares de incógnita e ou de suas derivadas. Ou seja, eu não tenho aqui funções não lineares. Essa questão da linearidade é bastante interessante, né? Por exemplo, se eu dobrar o valor de um resistor mantendo o valor da corrente, eu dobro o valor da tensão sobre aquele resistor.
Isso é linearidade. Isso é exatamente ser linear. Ou seja, a tensão e a corrente são diretamente proporcionais. Elas são lineares entre si. Agora, existem determinados componentes, ou melhor, existem determinados comportamentos que não são lineares. Eu tinha um amigo meu que ele falava uma coisa que eu achava muito interessante, um professor, que ele falava uma coisa muito interessante. O nosso organismo não é um sistema linear. Ele é não linear. Porque, por exemplo, se eu estou com uma dor de cabeça, e vamos dizer que eu tenho um medidor de dor de cabeça, aí eu medi lá, essa dor de cabeça deu 10, lá nessa grandeza que mede a dor de cabeça. Se eu tomar uma aspirina, e com essa aspirina a minha dor de cabeça diminuir para 5, não significa dizer que se eu tomar a segunda aspirina, zera. Ou seja, cada aspirina derrubaria 5 pontos da dor de cabeça. Mas não acontece assim. Por quê? Porque o nosso corpo não é um sistema linear. Ele não responde linearmente a um estímulo. Aqui é a mesma coisa, certo? Então nós estamos no campo ainda mais simples do comportamento físico aqui dos circuitos. Existem os circuitos não lineares, beleza? E quando vocês se depararem com eles, vocês vão entender o que é que eu estou dizendo. Por exemplo, se de repente não fosse a corrente que passasse em cima de um resistor, mas fosse a exponencial da corrente que passa sobre o resistor, quer dizer, aí eu já estou tirando a questão linear, né, o comportamento linear da tensão, por exemplo, em cima do resistor, tá? Mas não é o nosso caso. O nosso caso aqui é linear. E o quarto ponto, coeficientes constantes, pois consideramos que o resistor e o indutor não variam. Ah, mas pode variar? Pode. Eu tenho efeitos, por exemplo, em alta frequência, onde a indutância muda. A indutância muda com a frequência. Então, no nosso caso aqui, não. O nosso caso se tratam de componentes que a gente vai lá na loja de eletrônica e compra. Eu quero um resistor de tantos ohms e um indutor de tantos Henry. Pronto. Comprei naquele valor, é aquele valor, ele não muda. Tá?